Tá me ouvindo? Oi? Oi? Regimar? Estão me ouvindo? Aí. Sim, perfeito. Ah, tá. Não, por causa que eu estava falando e depois ficou silencioso. Vamos lá, gente. Todo mundo que enviou perguntas lá no sistema, tá? Eu acabei de corrigir as últimas e já enviei. Se houver mais alguém que vai enviar a entrevista, o roteiro de entrevista para eu dar uma olhada, o que é importante? Tem que mandar no sistema, tá? Tem que mandar lá em produção acadêmica. Você deve, simplesmente, quando eu mandar o retorno, você dá o retorno na mesma, né? Colocar a entrevista já finalizada na mesma caixinha, com o nome entrevista, certo? Não abre outra caixinha, não. Na mesma caixinha, você só troca o arquivo. Você só pede para inserir novamente um novo arquivo. A entrevista, ela deve estar no modelo de entrevista, tá? Então, ela deve estar naquela tabelinha, nas caixinhas ali, em tabela, tá? Então, usa aquele modelo que eu já mandei prontinho. Outra coisa, gente, aquele modelo é um modelo da instituição, mas que foi usado em outro momento. E aí ele tem imersão profissional, cliente, atendimento ao cliente, mas não é atendimento ao cliente nessa unidade. É princípios de harmonização, então você precisa trocar aquele título, tá? Quem vai mandar aí, lembra de trocar, não é atendimento ao cliente, é imersão profissional, princípios de harmonização. E a outra coisa é, quem ainda for mandar a entrevista, roteiro de entrevista para corrigir, lembra, gente, para mandar em Word. Porque se precisar que eu faça qualquer análise dentro do arquivo, em Word eu consigo fazer uma revisão mais fácil e melhor do que em PDF, tá? E aí, até para vocês mesmo, para corrigir depois, é mais fácil. Então, todo documento que eu vou fazer revisão, ele deve estar em Word, porque eu faço lá a revisão e depois você consegue corrigir. Se ele tiver em Word, quando tiver em PDF, quando você pede para trocar para Word, ele desconfigura tudo, então não vale a pena. Manda em Word, eu ratifico ou peço para você corrigir alguma coisa, e aí o final, sim, você manda em Word, manda em PDF, porque em PDF fica fixo, não muda, tá? Do jeito que você envia, ficou. Não, quando abrir em qualquer sistema, ele vai abrir exatamente igual, tá certo? Gente, antes de começar, eu vou dando essas informações. Até agora, eu tenho 6 grupos, são apenas 6 grupos de trabalho. E aí, outra coisa, vocês colocaram lá no grupo o nome dos alunos de cada grupo, lá no grupo do WhatsApp. Cuidado, gente, para quando vocês forem fazer o trabalho, vocês não colocarem apelidos, nem nomes, tem que ser o nome completo da pessoa, porque senão eu não acho para colocar nota, tá? E se eu não achar a pessoa para colocar nota, a pessoa vai ficar sem nota até eu descobrir, até ela entrar em contato para saber da nota. Então, observem, nos trabalhos acadêmicos precisa nome inteiro. Tem gente com net pode ser muita coisa. Tem outra aqui que eu nem lembro quem foi, mas eu não sei o que, Cake, que é o apelido, porque ela vende, acho que, bolos. E aí tem que ter cuidado, gente, tá? Quando vai fazer as listagens e os trabalhos, tem que estar o nome da pessoa. O nome da pessoa, cuidado, verifiquem isso. Aí eu tô com alguns nomes, mas estou sentindo falta de outros. Aí eu não sei se não colocaram,
se vão colocar, se vão fazer o trabalho ou não. Eu estou apenas com 6 grupos. Vamos lá, grupo 1, Stephanie Viana, Adriana Gouveia, Vanessa Velasco, Vitor Hugo e Ney Matos. Ana Clara, grupo 2, Ana Clara, o Emerson, Mary Oliveira, Miriam Mota, Vanessa Reis. Grupo 3, Nete, Rose, Janeide, Maria Aparecida e Patrícia Tardelli. Grupo 4, Regimar, Norma, Cleia, Catruíri, eu não lembro como é que fala o nome dela, Carolina. Aí tem Carolina e tem Caroline, que é do grupo 5, que é Cláudia, Jéssica, Cléa, Caroline e Mayra. Grupo 6, Tânia, Rosiane, Neidinha, de Júlia e Amanda Leite. E aí é isso, né? Cuidado. Aí eu não sei, é importante que eu tenha o nome todo para eu poder acompanhar quem é que está fazendo esses trabalhos todos. Certo? Tem mais algum grupo que eu não mencionei, porque não achei lá no grupo de vocês. Eu vi que vocês... Raquel, Professora, eu não acho o nome, Raquel. Oi, Edmar. eu ainda estou na rua, mas o meu trabalho que eu postei lá, tem algum retorno que eu não olhei ainda? Não, tudo que está lá, se foi o roteiro, eu já dei retorno. Se foi já o trabalho final, agora só anota, só lá no final. Certo? Ok, Aí, se foi o roteiro, eu já dei retorno de todo mundo que enviou o roteiro. ok. Obrigado. Certo? Nada. Oi, Josiane, fala. Que eu também não achei você. Não, tem uma Josiane aqui, não sei se é do grupo de Tânia. Oi, boa noite. Oi. Eu não sei se eu não ouvi, porque passou aqui um carro que eu moro bem na rodovia. Grupo 5 é Josiane. 5? É? 5 é Cláudio, Jéssica, Cléia, Caroline e Mayra. Pois Esse é o é, 6. então, eu tô no grupo 5. Por isso que eu não ouvi você falar meu nome. Mulher, tem 5 pessoas. Então tem alguma coisa errada. Eu até me adicionaram no grupo É com do Cláudio? WhatsApp. É com Cláudia, Jéssica. Isso, Pois então verifique com ele, porque o nome que está aqui é Cláudio, Jéssica, Cléa, Caroline e Mayra, tá, vou verificar então. tá? Tá, obrigada. Oi, nada. Rosineide, pode falar. Rosineide, você está com a mãozinha levantada, mas não está saindo áudio. Tá falando? Boa noite, professora. Olha, Ô, meu. o meu nome aí está na apelida, Neidinha. Meu nome verdadeiro é Rosineide de Souza de Carvalho. Apesar que, óbvio, que eu vou levar em consideração o trabalho lá, tá? Em grupo. Mas é importante para eu acompanhar quem é os alunos que não estão fazendo e por que não estão fazendo, entendeu? Por isso que eu estou perguntando. Oi, Francinete. Pois é, meu nome é Rosineide de Souza de Carvalho, da apelida Neidinha, tá? Obrigada, uma boa noite. Nada, Ótima boa aula. noite. Irmão. Eu já corrigi. Fala, Francinete. Ed? Tá saindo áudio, não. Meu grupo é o grupo 3. Lá está a NET, mas é Francinete Ferreira Souza. Certo.
Certo, Deixa eu ver aqui. obrigada. Nada. Érica, boa noite. Ô, Esses meu- últimos 15 dias eu fiquei bem ausente, porque eu estava fora do meu estado. E aí eu não estava conseguindo direitinho, eu estou sem grupo. Eu já perguntei algumas vezes, mas eu não consegui ainda ser inserida em nenhum grupo. Ó, eu não sei se é o caso, mas tem Graciele, que eu não tô vendo o nome dela aqui. O meu é Maria Loyola. Não, eu tô dizendo, certo, mas eu... Gleiciele, você tem grupo, Gleiciele? Professora, eu tô sem grupo. Ó, tá vendo, Maria? Já fala com Gleiciele, que já é uma pessoa que tá sem grupo. A Raquel, não vi o nome da Raquel também aqui. A Raquel também não tá com o nome aqui. Tá com grupo, Raquel? Se a Raquel pode responder, se não puder responder no áudio, eu respondo no escrito. Érica, sou eu, Regilene, Raquel, Jorge e Bia. Regilene, cadê? Mas vocês não mandaram o nome, né? Não. Não Ó, mandamos. então, peraí. Peraí, para eu botar aqui. Coloquei agora no grupo, Pro. Não, mas me fala que eu já estou aqui. Pronto. Jorge? Fala. É Jorge? Sim. Jorge, Regilene, Raquel e Bianca. E tem Maria também. Maria, sim. Tem Maria. Sim. Maria do quê? Ixi, Maria de quê? Eu vou olhar no grupo e falo. Tá. Tô sentindo falta de mais gente. Vamos lá. Ana Junqueira. Não achei Ana. É Clara? É Ana Clara? Ana Junqueira? Não. Oi, professora. Eu tô Oi. aqui. Eu não tô vendo teu nome. Nenhum grupo. Vou passar meu grupo aí para você, o nome das meninas, tá? Pronto. Passem porque é assim. Oi. Quem falou comigo agora? Pronto, Gleiciera. Aí entre em contato com a Maria Loyola, que ela também está sem grupo. Pronto, Tá? professora. Tá bom. Érica Maria Moreira. Maria Moreira. Pronto. Isso, é para eu poder acompanhar vocês, gente, senão eu fico perdidinho. Grupo. Érica, eu te enviei aqui no chat, tá? Pronto, já estou anotando. Professora, Oi. é obrigatório? O trabalho? É, esse. Sim, você fica com a nota, você fica com a disciplina reprovada em uma disciplina. Entendi, sim. Oi, Érica. Oi. Eu de novo. Eu acabei de olhar aqui. Eu não tive retorno sobre o trabalho que eu fiz. Espera só um minuto. Fala de novo. O roteiro que eu postei a entrevista. E você falou que já tinha dado os retornos. Eu tô olhando. Já. Não tem retorno para mim, não. Só tá com um relógiozinho, assim. Mas é porque ele não já está preenchido? Já. Não, meu amor. Você não já fez a entrevista? Já. Então. Aí agora eu só dou retorno de nota. Ok. Entendeu? Porque aí o roteiro eu faço revisão só quando você faz só as perguntas. Entendeu? Aí eu faço a revisão. Aí agora é só o processo de nota mesmo. Tá. Entendeu? Vai ter um próximo trabalho que você vai passar hoje, né? Pra gente fazer? Isso, exatamente. Ok. Obrigado. Nada. Eu não botei nada lá, porque é justamente para eu ver que é um material finalizado, entendeu? Para eu poder corrigir.
Sim, entendi. Aí, Ana Luísa. Oi, Ah, Érica. Boa Oi, quem tá noite. falando? Ah, Jéssica. Fala, É Jéssica. a Jéssica do grupo 5. Eu coloquei a Josiane no grupo agora, porque realmente não estava. E a outra pessoa, que é Mai, que eu não sei quem é, eu acho que não está no nosso grupo. Ela saiu e foi para outro grupo. Tá, mas se ela tá em outro grupo, então tem que ver aí, porque ela tá em outro grupo, né? Ah, eu acho que eu vi ela por aqui, não sei se eu vi ela por aqui. Mayra, você tá aqui, Mayra? Você tá em que grupo, Mayra? É Josiane, é, Jéssica? É, Josiane. Josiane de quê? Porque a gente tem duas Josiane. Peraí que eu vou dar uma olhada aqui. E tem Josiane também em Tânia, no grupo de Tânia. Oi? Josiane, você Oi, falou? professora. Oi. É Oi, Josiane Josiane Modesto? Modesto. Tá, Isso. tá no grupo de Jéssica. Tá certo. Obrigada. Pronto. Aí tem uma Josiane no grupo de Tânia. Aí eu preciso saber, confirmar aqui o nome da pessoa, porque como tem nomes iguais, gente, eu preciso saber quem são. Tá pegando os nomes para quê, gente? Não, para acompanhar os grupos formados. Oi, Mayra. Qual é o teu grupo, Mayra? Érica, Oi, Tânia, fala. Josiane Lima da Conceição Soares de Lima. Não, só Lima já tá bom. Depois. Só Lima aí eu já consigo reconhecer, porque aí é muita. É igual o meu. Eu não vou falar, não, que o meu é enorme. E o do meu irmão é maior. Eu estou pegando, Vanessa, os nomes para eu poder acompanhar. Vanessa, você tem grupo já, Vanessa? É Vanessa Reis, que aqui tem tem Vanessa Reis. Seu nome aí está como Vanessa Silva. É a mesma Vanessa? Não, professora, Vanessa Reis é de outro grupo. Tá. É do nosso grupo. A Vanessa disse que é a mesma. Vanessa Reis é a mesma. Então, Gleiciele, a Maria Loyola não falou que está sem grupo, Gleiciele. Entre em contato com Maria Loyola. Chame ela aí no chat. Converse com ela. Ela não está aqui? Gente, vocês têm que se assimilar, gente. Porque esse trabalho todo semestre a gente fez, então precisa, né? Vamos lá, gente. Eu já perdi muito tempo. Fala, Jéssica. Oi, Érica, você escreveu aqui que as perguntas têm que ser no modelo padrão que você enviou. Você enviou foi no WhatsApp? Foi. Ah, tá bom, obrigada. Vou procurar aqui. Nada. Opa! Ah, então já é outra Vanessa. E aí a gente tem Vanessa Velasco e tem Vanessa Reis. E aí você está com o nome de Silva. Aí esse é o processo. A Vanessa Velasco está no grupo 1 e a Vanessa Reis está no grupo 2. Então é no grupo 2, né? Tá. Só confirmar. Pronto, gente. Isso. Ok. Pronto. Gente, vamos lá. Eu estava pegando para eu acompanhar mais ou menos aqui como é que está o andamento dos grupos. A gente está com 8 grupos, mas eu percebi que ainda tem gente aí faltando fazer grupo. Vamos lá.
Josiane, quer falar alguma coisa? Tua mão está levantada ainda. E a Jéssica também. Não, professora, obrigada. Era só sobre isso mesmo. Ah, pronto, tá certo. Não, eu também. Vou abaixar minha mão. Boa noite, professora. Boa noite, minha flor. É o seguinte, na outra emissão, a gente tinha montado um grupo, mas eu não sei nem por onde foi o grupo, nem não sei nem como é que foi. Mas não precisa ser o mesmo grupo, não, entendeu? Mas não precisa ser o mesmo grupo, de jeito nenhum. Só precisa que vocês se organizem para ter um grupo. Não importa se vai ser o mesmo ou não. Fica a critério de vocês. Ô, professor, meus netos querem te dar um oi, minha filha, que até chorando. Eu não tô, não. Olha lá, peraí, deixa eu pôr aqui para vocês verem, para ela ver vocês. Oi, professora da vovó. Oi, minha flor. Cadê? Cadê? Não tô vendo, só tô ouvindo. Ué? Ela só tá te vendo? Agora vi. Que belezura. Beijinho. Pronto. Ô, professora, eu confesso que eu tô meio desanimada com esse negócio aí, com esse negócio de cerveja. Que? No outro eu não fui muito bem. Nesse também eu não sei se eu vou conseguir achar uma pessoa para me fazer entrevista. Mas é como eu disse a você, e aí quem tiver tendo dificuldade de fazer a entrevista pessoalmente, gente, pode tentar fazer online, tá? Pode tentar fazer online. Como é que faz? Tem hotéis em cidades maiores, pessoas que podem, outros colegas que já vão fazer a entrevista, e aí vocês podem verificar a possibilidade de fazer entrevista também com a mesma pessoa de forma online, tá, Josânia? Eu não posso tirar isso, por quê? Primeiro porque não fui eu que identifiquei, né, não cabe a mim. Mas aí, Então, ofício não, estou falando eu como aluna, que estou achando que não tem nada a ver com a senhora e nem o que está na matéria, não. Eu que estou tendo essa dificuldade, esse desprendimento para elaborar. Entendi, Josânia. Mas é porque é complicado mesmo, é difícil, é trabalhoso mesmo, Lé. Tem que se esforçar. É coisa diferente, nas outras eu me saí bem, mas mesmo assim, mesmo eu fazendo esse e me saindo bem, eu ainda vou ficar agarrado no semestre que vem. Eu tenho algumas matérias que eu não consegui a nota que tinha que ter. Entendi. Entendi. O que é que eu estou pensando? Eu estou pensando assim, fechar as que eu consegui fechar, e o semestre que vem, o ano que vem, eu terminar as que eu fui reprovado, que eu não consegui alcançar a nota. Isso. Foca no que dá para fazer, né? Porque senão também não adianta. Se não tem condições, não adianta a pessoa tentar fazer tudo e não conseguir. É melhor, é o meu caso. No meu caso, eu não estou estudando. Esse semestre, eu foquei em terminar minha pós, em fazer outras situações. Aí, minha extensão vai para o ano que vem. Extensão também, o ano que vem, eu me pego nas minhas extensões. Certo? Qualquer coisa pode entrar em contato, tá certo? O que eu puder ajudar, a gente vai ajudar. Gente, quem ainda não enviou o relatório, mas ainda pretende enviar o relatório da Oktoberfest, envie
que provavelmente até quinta-feira eu já dou uma vista nesses relatórios, tá? Para gerar a nota. Então, tem até quinta-feira para estar enviando, tá certo? Então, foca quem ainda quer enviar o relatório da Oktoberfest para ganhar até 1 ponto na nota de imersão, envia que eu vou estar olhando até quinta-feira esse material. Agora, depois de quinta-feira, não posso mais fazer nada, tá? Que aí eu não tenho como deixar para a última hora, ok? Beleza. Beleza, professor. Sim. Pronto. Vocês viram que eu mandei alguns materiais lá no grupo. Eu vou dar a vista naqueles materiais do grupo que eu enviei essa semana, que eu achei essa semana, e que vão servir para vocês escreverem o seu relato de experiência, tá? Gente, a gente vai estar olhando o Leo App de vocês. Eu ia produzir um outro material, depois eu pensei direitinho. Dentro do Leo App tá todas as informações bem certinho. Então, eu preferi não mexer e trazer para vocês aquele material e rever os materiais que eu mandei lá no grupo, para que você, como adicional, para não ficar um monte de material adicional, tá certo? Aí eu vou fazer dessa forma. Deixa eu transmitir. Antes de eu começar, alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Foi Regimar, quer falar alguma coisa? Eu queria saber só o roteiro do Oktoberfest. Você vai reenviar, que eu procurei aqui agora, eu não encontrei, para mim fazer, que eu não fiz ainda. Ainda tá lá no grupo. Tá bom, depois eu dou uma fuçada lá para ver se eu Deu uma acho. fuçadinha, ele tá no grupo. Eu acho que eu botei modelo de relatório. Acho que eu botei modelo de relatório da Oktoberfest, se não estou enganada. Justamente para não confundir. Certo? Gente, eu vou pegar só uma água aqui, e aí a gente começa com o material. E aí, se alguém tiver dúvidas, pode ir botando no chat, que aí eu vou acompanhando e vou dando retorno para vocês. Norma tá na aula? Norma? Oi, Regis. Tô. Norma, você tem esse roteiro aí, minha amiga? Se tiver, manda para mim lá no grupo. Tá, eu vou procurar aqui, tá bom. Por favor. Obrigado. Eu também preciso, manda para mim, por favor. Pronto, gente. Gente, pronto. Esse aqui é o material de vocês de imersão, certo? Esse aqui é a tela de vocês. Todo mundo está vendo uma tela onde tem imersão profissional, princípios da harmonização. Sim. Essa tela aí é o AVA de vocês, ok? Do mesmo jeito que tem aqui, tem no AVA de vocês, é o AVA do aluno.
A gente já viu essa parte de introdução, certo? De apresentação, tudo do tema, certo? Aí quem não viu esses vídeos, assistam os vídeos, eu também mandei um material com outros vídeos, ok? E aí, vamos lá. Sobre a nota, eu quero já informar. Sobre a nota, como será? A nota, ela é gerada a partir de duas atividades. A gente tem a nota 1 e a gente tem a nota 2, certo? A nota 1, ela tem peso 7, que é a principal nota. E ela é gerada por duas situações, a entrevista e o artigo de relato de experiência, que é o que a gente vai falar dele hoje, certo? Então, essas duas atividades, a entrevista que é individual, cada indivíduo tem que ir lá e fazer sua entrevista e postar. E o relato, o artigo de relato de experiência, que é uma construção coletiva. O grupo vai construir a partir das suas experiências na entrevista e de materiais teóricos, certo? Que aí vocês vão gerar esse artigo. Essa é a primeira nota. A segunda nota, ela tem peso 2, tem peso 3, e é a socialização. A socialização acontecerá, vamos lá, no dia, cadê meu papelzinho? A socialização acontecerá no dia 2 de dezembro. 2 de dezembro. 2 de dezembro, a turma, ela tem que estar presente para socializar. Como será a socialização? A socialização será por intermédio de uma atividade, uma discussão na turma, certo? Então, a gente vai falar sobre as nossas experiências da entrevista, né, do que foi aprendido quanto à harmonização, a partir dos materiais teóricos, da construção, do relato de experiência, né, dos materiais que vocês leram e assistiram, falando sobre harmonização. Então, vai ser uma atividade assim, que vai gerar a nota 2. Precisa estar presente, não tem como não estar presente. Se não for estar presente e você sabe que não vai estar presente, aí você vai entrar em contato comigo, certo? E aí eu vou disponibilizar um ou outro tipo de atividade para você fazer. Eu recomendo que estejam presentes. Vai ser mais fácil estar presente do que para fazer uma outra atividade. Então, eu recomendo isso, porque será um momento mais descontraído. Além disso, será um momento, assim, são os últimos momentos junto, a turma junta, né? A gente está finalizando, então serão os últimos momentos juntos. Então, eu peço a vocês que participem dia 2 de dezembro, tá ok? Estou fazendo dia 2 de dezembro, porque quanto antes fizer a socialização, antes a nota sai. Então, fica mais fácil até para vocês, já para finalizar o semestre, ok? Então, lembrar, dia 2 de dezembro será a nossa socialização, é inclusive o dia que está marcado para socialização no sistema de vocês. Deixa eu vou até conferir novamente se houve mudança no calendário, mas até domingo não tinha tido. Ó, aqui, socialização, 2 de dezembro, tá? Tá todo mundo vendo aqui, né, ó? Socialização, 2 de dezembro. Ok, dúvida? Pergunta quanto a isso? Entenderam que a socialização é dia 2, que todo mundo precisa estar presente, e que quem não estiver presente vai ter que realizar uma outra atividade. Imagina que cala consente, né? Então, vamos lá.
Sim, Gleiciele. Gleiciele, é. Qual é a dúvida? Fala, minha filha. Eu tô com dúvida sobre a entrevista, que eu não sei como é que vai ser direito, professora. Você não sabe como vai ser em direito a entrevista? Isso mesmo. Na última aula? Foi? Você estava presente na última aula? Tava sim. Aí, o que você não entendeu da entrevista? Assim, em geral. Vamos lá, a entrevista, ela é uma atividade. Você tem que primeiro identificar que locais vocês vão pretender fazer a entrevista, certo? Fazer um roteiro de entrevista que conste a temática, princípios de harmonização, quer dizer, o que é uma harmonização, por quê, qual é o melhor alimento. Gente, só um segundo aqui, já volto. Desculpa, gente. Sim, vamos lá. Então, a entrevista, ela deve ser realizada com uma pessoa de A e B, que é uma pessoa que trabalha com alimentos e bebidas, em restaurantes, em hotéis, tá? Em adegas, pode ser também uma pessoa de adega. Pode ser um sommelier de cerveja, um sommelier de vinhos, ou pode ser um maître de restaurantes, né? Alguém que trabalhe com principalmente cerveja e vinho. Por que cerveja e vinho? Porque os princípios são mais claros de harmonização do que de outros produtos. Então, por isso que a gente fala ali muito em harmonização de vinhos e cerveja. Incrivelmente, pela prática, né, por ser usado mais várias vezes, a grande maioria das vezes a gente acha mais fácil fazer ou com vinhos, ou com sommeliers de vinhos ou de cerveja, certo? Então, você deve realizar essa entrevista. Oi. É de vinho ou de cerveja, né? Não é os dois, não. Porque, às vezes, o sommelier pode ser dos dois. Não, ou eu quero dizer, o trabalho, a gente pode escolher um ou outro, né? É isso, pode escolher um ou outro. É o que você consegue encontrar, entendeu, Tânia? Por isso também pode ser um responsável de A e B, porque o responsável de A e B, ele às vezes não trabalha diretamente com o cliente, mas é ele que compra. E ele compra em detrimento ao que tem do catálogo de alimentos da empresa dele. Entendeu? Pode ser, por exemplo, um responsável de compras de uma adega, porque o cara da adega, ele, obrigatoriamente, ele vai ter que indicar vinhos ou cervejas para o consumidor dele. Então, pode ser uma pessoa assim também, tá? Então, é importante que tenha, pode ser qualquer um dessas pessoas, ok? Filha, eu estou em aula. Eu sei, mas eu estou em aula, filha, desculpa. E aí, o que acontece? Você vai, primeiro, produzir pelo menos 10 perguntas que devem ser em grupo, tá? Gleiciele, você vai produzir pelo menos 10 perguntas, tá? Falando sobre a harmonização, sobre os princípios de harmonização, o trabalho de uma pessoa que tem que harmonizar, ou que tem que orientar uma pessoa que vai consumir uma harmonização, certo? Pode ser qualquer um desses, um responsável de A e B, um maître, um sommelier, um garçom mais experiente, né? Pode ser a pessoa responsável por uma adega. Então, qualquer uma dessas pessoas pode ser a pessoa da entrevista. Por que tem que ser essa pessoa? Porque tem que ser uma pessoa que entenda sobre o alimento e entenda principalmente sobre essa harmonização entre os dois. Pode ser um chefe de cozinha também, desde que ele
faça o seu cardápio e oriente quanto às harmonizações, pode, tá certo? Então, o roteiro, ele vai ser feito em grupo, e a entrevista, ela é individual. Cada pessoa vai procurar uma pessoa para fazer sua entrevista com aquele roteiro. Durante a entrevista, o roteiro não é fixo. Você pode modificar conforme a necessidade da entrevista, tá? Você teve um espaço, você teve um espaço, uma abertura maior, você pode perguntar outras coisas, tá? Uma pergunta puxou outra, você pode perguntar, ok? Feito isso, você vai postar lá em produção acadêmica. Essa é a primeira nota, parte da primeira nota, é a entrevista individual. A entrevista que Regimar faz, mesmo que ele esteja no mesmo grupo de Tânia, as perguntas podem ser iguais, mas as respostas não vão ser iguais, tá? Porque são pessoas distintas, são entrevistados distintos. Você pode optar por colocar na íntegra exatamente o que a pessoa falou, ou fazer um resumo da fala do entrevistado, ok? Para ser mais objetivo, certo? Pronto, primeira nota. A segunda nota é a partir do artigo de relato de experiência, que é o quê? Onde o grupo vai selecionar uma das 5 entrevistas como sendo a melhor entrevista, mais interessante entrevista, vai selecionar, vai inserir nesse trabalho, tá? Além dessa entrevista, vai ter o relato. O relato, ele vai conter ali informações dessa entrevista e as experiências construídas a partir das entrevistas dos demais, tá? Então, o conhecimento que você adquiriu, as coisas. E a gente vai falar sobre isso nesse momento. Gleiciele, entendeu a questão da entrevista, do roteiro de entrevista e da entrevista? Entendi, professora. Pronto, então, lembrar, o roteiro, ele é coletivo, mas a entrevista é individual, tá? O roteiro não serve para nota, ele não serve para nota. O que serve? É a entrevista completa da pessoa, certo? Essa sim. E aí, lembrar de quando enviar com seu nome e seus dados pessoais, da pessoa que fez a entrevista, tá? Deve conter o seu nome, o nome do entrevistado e as experiências do entrevistado, ok? Certinho? Regimar, Oi, fala, Gleice. Certinho, obrigada, viu? Nada. Regimar. Perguntar alguma coisa? Sim. Eita. Tá cortando, Regimar. Regimar? Sim, quem não puder participar da socialização no dia 2 de dezembro, qual que seria o trabalho? Por quê? Eu pergunto. Porque ultimamente eu estou chegando mais tarde do trabalho, que eu estou tendo uma demanda grande de eventos. E agora é final de ano, tem bastante confraternização, né? E geralmente é horário da noite. Então pode ser que eu não possa estar presente. Aí eu queria saber como que seria esse modelo desse novo trabalho, para mim já estar preparado. Pronto, não, aí você vai entrar em contato comigo depois e a gente vai estabelecer uma atividade para você fazer. Ok. Ok? Por isso que eu digo, é mais interessante estar presente, porque aí a socialização fica mais interessante. Tá? Sim, mas eu entendo, Regimar, não estou questionando, não, tá? Eu vou fazer o possível, como hoje eu fiz, eu estava vindo, eu falei, estou chegando, daqui a 20 minutos, sabe? Porque tá uma loucura no final de ano. Mas eu sei como é no final de ano. Vamos lá, gente. Vamos para a segunda etapa, que é a construção do nosso artigo. Então, aqui a gente vai ter esse aqui é o sistema de vocês, novamente, tá? A gente vai ter a trilha. Dentro da trilha, você tem a apresentação, primeira etapa, que é a entrevista, e a segunda etapa,
que é justamente o artigo. O template, que é justamente o modelo, tá, do artigo, ele tá aqui, mas eu enviei também no grupo, tá? E aqui vem falando um pouquinho sobre ele. Quais são as etapas dele, né? Do que fazem parte a etapa, né? Vou até abrir ele para mostrar aqui vocês. Deixa eu abrir ele. Pronto. Outros trabalhos da Uniaselv, eles costumam não ter capa. Esse trabalho tem, tá? Então, foca que esse trabalho tem. Então, só para vocês entenderem. Aí, aqui, ó, aqui vem a descrição. A primeira é a capa, tá? Deixa eu ver se... Vamos aumentar um pouquinho aqui. Aqui é a capa deve estar com essa padronagem, tá? O Arial ou Times Roman, que são os tipos de letra. Lembrar, gente, se você começa a escrever com um tipo de letra, você tem que terminar com ela, você não pode estar mudando, tá? O texto todo tem que estar com um único tipo. Se é Arial o tempo todinho. Se é Times Roman, Times New Roman, deve ser o texto, todo o material, tá certo? Então, pelo amor de Deus, foquem nisso. Em negrito, são essas partes aqui, ó, tá? Ele tá dizendo como que deve ser escrito essa parte aqui. Para mim Ou não tá Arial, aparecendo nada não aqui. Você tá passando slide? não tá aparecendo, não? Para mim, não. Espera, deixa eu botar de novo aqui. Estranho. Ela. Normal. Agora. Voltou? Agora tá. Negócio esquisito, não sei como é isso. Uma hora aparece, outra hora não aparece. Pronto. Aí, pronto. Essa aqui é a capa, tá? A capa deve conter. Aí ele vem falando. Esse daqui, Centro Universitário Leonardo da Vinci. Ele tem que estar escrito em Arial ou Times New Roman. Negrito, tamanho 12. Tá vendo que tá dizendo como é que tem que ser? Então, não tem dúvida. Do mesmo jeito aqui. Nome do autor. Quem são os autores? São vocês. Então, aqui vocês botam o nome de vocês. Tá? O nome de vocês. Lembrar, o nome de vocês, ele deve estar por ordem alfabética, de A a Z, um em cima do outro, tá? Vocês vão colocar um depois do outro, mas não é na linha, tá? Por favor, é coluna. Ana, Beatriz, Cibele, Tânia, deixa eu ver, Zeneide, tá? Então, tem que ser na ordem alfabética, tá? De A a Z, em negrito, deve ser em Arial, se você começou seu trabalho em Arial, ou em Times New Roman também, se você começou com essa letra, negrito e corpo 12. O que quer dizer isso? Tamanho 12, certo? O título, você vai dar um título para o seu relato. Você vai fazer um título. Esse título tem que estar com essas características daqui. E nesse caso aqui é caixa alta. Caixa alta significa letra maiúscula. Entendido? Muito simples mesmo. Nome da cidade e o ano. Esse resumo está aqui, mas o lugar dele é aqui. Certo? Cidade, vírgula, ano. Ok? No caso de vocês, gente, não precisa colocar a cidade. Por quê? Porque vocês, cada um é de uma cidade, então não adianta botar a cidade, tá? Então, bota só o ano. Vou até tirar, mas vocês tiram, certo? Então, não precisa botar a cidade, bota o ano. Aqui, resumo, gente. Resumo.
O que tem que ter no resumo, gente? Elemento obrigatório, então tem que ter o resumo. Construído de uma sequência de frases concisas e objetivas. Deve conter breve introdução, objetivo, metodologia e resultados. Não ultrapassando 250 palavras, seguindo logo abaixo das palavras representativas do conteúdo do trabalho, isto é, palavras-chave, e ou descritores, conforme aqui é a normativa, certo? Aqui é a normativa que segue. Só que aqui ele não botou palavra-chave, deveria ter botado palavra-chave. Eles não estão pedindo, então não precisa da palavra-chave, tá, gente? Pode tirar esse negócio da palavra-chave aqui, ó. Não precisa ter palavra-chave. Se quiser botar, você bota, mas não precisa, não. Se for colocar, coloca acima antes de resumo, certo? Mas não precisa, porque também não é solicitado. Introdução. Consiste na apresentação geral do trabalho. Fornece uma visão global do assunto. Qual é o assunto da gente? Qual é o assunto da gente? Do trabalho da gente? Harmonização de vinho e cerveja. Isso, exatamente. A harmonização de vinhos e cervejas. E aí, essa é a temática, tá? Essa é a temática. Então, o que você vai fazer na introdução? Você vai introduzir. A pessoa que vai ler teu artigo, ela pensa assim, quem vai pegar esse material pode não saber nada sobre o que é uma harmonização e sobre o que é característica de uma cerveja ou vinho. Então, o que você vai descrever? Vai descrever o que é uma harmonização, como que a gente faz, né? Quais os produtos que você pode harmonizar, e aí você menciona os produtos principais, que no caso da gente é cerveja e vinho, tá? E aí vocês podem levar em consideração, se vocês optaram por finalizar em uma determinada temática específica, cerveja, finalizar falando que foi percebido a importância da cerveja, tá? Então, pega o foco que foi o seu trabalho. Qual é o foco do seu trabalho? Cerveja. Qual foi o meu foco? Foi vinho. Então, você vai pegar o foco vinho, tá? Vai lembrar que a gente está falando dos princípios de harmonização de cerveja ou vinho em alimentos, tá? E alimentos. Então, foca nisso. E aí, a gente vai conter o quê? Uma definição clara e concisa, objetiva do tema, né? Qual o tema desse? Né? E delimitação precisa das fronteiras do estudo em relação ao campo. O que é isso, gente? É porque não ajudou muito como eles colocaram aí. Na introdução, ele deve conter qual é a temática, qual é a sua temática, harmonização de bebidas e alimentos, com foco em vinho ou com foco em cerveja. Você vai falar sobre a justificativa do trabalho. Qual é a justificativa? Né? O trabalho ele tem uma finalidade de construir os aspectos da harmonização, né, com alimentos, levando especial importância à harmonização de cerveja, ou então de vinho, ok? Você vai trazer aí os objetivos desse trabalho. Qual é o objetivo desse trabalho? Entender as características, os princípios da harmonização, e delimitando quais são as características principais para uma boa harmonização, né? Em especial, a harmonização de vinho ou de cerveja, certo? Metodologia, ok? Aí a gente passa agora para a metodologia. Metodologia, ela deve conter o como você fez sua pesquisa. A Tânia, que não me deixe mentir, metodologia, ela diz quais foram os caminhos que você fez a pesquisa.
A pesquisa de vocês foi feita de 2 modos, tá? No mínimo de 2 modos. Quais foram os 2 modos? Uma entrevista. Então, vocês foram para uma pesquisa, compor entrevista, né? Isso vocês não realizaram uma entrevista? Quem não realizou ainda vai realizar uma entrevista. E a outra foi por pesquisa bibliográfica, porque vocês consultaram artigos, livros, pesquisas, materiais, certo? Se assistiram o vídeo, materiais audiovisuais, tá? Então, essas são as metodologias, ok? Vocês estão expondo de que forma? É uma pesquisa que vai dar quantidade, vai falar sobre quantidade ou qualidade? Sobre qualidade. Então, é qualitativa, uma pesquisa qualitativa, que vai falar dos aspectos, das características, tá? Para a gente entender, existem vários tipos de pesquisas. As pesquisas, geralmente, elas são focadas em 2 tipos de pesquisa, a pesquisa qualitativa e quantitativa. Quantitativa é de quantidade, então você foca em números, tá? Em quantidades. No caso de vocês estão colocando em qualidades, que são os princípios, as formas, tá? Então, esse tipo de pesquisa se chama pesquisa qualitativa, ok? E aí, em metodologia, vem dizendo o quê? Este item deve responder às seguintes questões. Como foi feita a pesquisa, com que, quais são os materiais que vocês usaram? Eu vou descrever o artigo? Não. Você vai descrever que foi um artigo científico, de mídia, foi materiais audiovisuais, foi material, tá? E quando? Em que momentos foi feito? Foram feitas entrevistas, anteriormente à pesquisa, certo? Ou posteriormente à pesquisa, isso que você vai falar, né? Aí, assim, é a explicação dos métodos e abordagens utilizadas para produzir a experiência e das ferramentas e técnicas usadas. Quais são essas técnicas? Ferramenta, por exemplo. A ferramenta é a entrevista. A entrevista foi uma ferramenta de conhecimento. Vocês buscaram conhecimento através de uma entrevista. Qual foi o roteiro de vocês? Realizaram o quê? Vocês realizaram a produção de um roteiro de entrevista. Depois vocês realizaram o quê? A entrevista. Depois da entrevista, um debate sobre o que foi construído na entrevista de cada indivíduo. Depois, o que foi mais feito? A leitura de materiais para a produção do artigo de relato, tá? Esses são os caminhos que levaram até você ter a pesquisa completa, que é esse relato, tá? Para a gente entender. Resultados, né? O que foi aprendido? Né? Quais foram os resultados alcançados? Maior conhecimento em que cenário? Quais foram as características que foram mais questionadas? Então, tem essa situação. Então, ele deve conter a descrição detalhada da experiência, né? O contexto, o cenário onde ocorreu, os envolvidos, as atividades ou intervenções realizadas, a apresentação dos resultados obtidos, descrição dos impactos ou efeitos percebidos durante e após a experiência. Lembrando que, para realizar o relato, gente, vocês não vão estar utilizando as 5 entrevistas, apenas uma entrevista. Então, a entrevista que tiver melhor, vamos dizer assim, o melhor traçado, conhecimento, melhor construção de ideias, melhor análise do aspecto da harmonização, vocês vão votar entre vocês vão ler e vão escolher entre vocês qual foi a melhor entrevista entre as 5. E dessa, vocês vão gerar esse artigo, tá certo? Óbvio, vocês não vão esquecer das aplicações que vocês aprenderam na entrevista de cada um, mas vão levar como foco apenas uma entrevista. Compreendido que é apenas uma entrevista que vai ser utilizado no relato? Sim. Sim? Pronto.
E aí aqui a gente tem a apresentação dos resultados obtidos, né, descrição dos impactos ou efeitos percebidos durante ou após a experiência, né, qual foi a construção de conhecimento que aconteceu aí, discussão, e aí diz assim, ó, consiste... Oi? Professora, sobre essa entrevista, é obrigatório fazer vídeo também ou não precisa? Não deve fazer vídeo. Entendi. Eu fechei a inglês, que seu áudio fica dando retorno. Não deve ser feito vídeo. O máximo que você pode fazer é fazer a entrevista gravada, o áudio da pessoa. Mas aí, para gravar o áudio, você tem que pedir permissão. E aí, assim, independente disso, você deve pedir a permissão. Cadê meu papelzinho? Peraí, gente. Eu mandei lá no grupo, isso aqui, ó. É um termo de consentimento de livre esclarecimento, tá? Eu já mandei lá no grupo, tá assinado, certo? Eu mandei isso aqui assinado, eu assinei aqui como tutora, e aí você pede a autorização da pessoa, e aí você pergunta se pode gravar. Se puder, você marca o xizinho aqui, manda ele assinar, que ele tá gravando. Se não puder gravar também, aí você faz só escrita, e aí, que gravar, que eu tô falando gravar áudio, tá? Não grava imagem não, só áudio. E aí você faz... pede para a pessoa assinar também, por quê? E aí você explica que a entrevista, ela não vai ser utilizada, a entrevista, ela não é utilizada de forma comercial, vai ser apenas utilizada de forma acadêmica, para um trabalho acadêmico só, e que você não vai ter nenhum lucro com essa entrevista. Pronto, da mesma forma, eu não assinei e enviei, a pessoa vai pegar, vai imprimir, assinar e enviar. Ela pode também assinar de forma eletrônica, que é uma coisa muito comum, a pessoa assinar de forma eletrônica. Hoje em dia tem muito sistema, eu só enviei assinado à mão porque era o que estava mais fácil no momento, tá? Mas ela pode assinar de forma eletrônica, ok? Pronto. Espero ter auxiliado, Gleice. Oi? Tudo certo. Pronto. Ó, gente, se acontecer isso aqui, ó, você fez o seu trabalho, a orientação, você fez seu trabalho, aí, cada um desse aqui, gente, se chama de sessão, tá? Sessão, cada sessão, certo? Ela tem um título assim. Essa sessão, ela não pode ficar assim, gente. O nome da sessão aqui e a sessão sozinha aqui embaixo. Quando tiver aqui, você pega e dá espaço, certo? Até que você consiga ficar no mesmo lugar. Não sei porque esse negócio está fazendo isso. No mesmo lugarzinho, tá certo? Observem isso. Em discussão, aí tem aqui, consiste na interpretação dos resultados. Qual foi o resultado obtido da entrevista, tá? Nessa experiência, quais foram os conhecimentos construídos? E aí tem aqui, quais foram os resultados em relação aos objetos propostos? A relação de referência crítica sobre o que funcionou bem e o que poderia ser melhorado, análise de desafios enfrentados e como foram superados. Nesse momento, você deverá também elencar os princípios de harmonização que foram abordados, tá? E aí você pode falar sobre esses princípios. Forma de pensar do profissional, acredita em regras fixas ou a experimentação, ele acredita? Principais dificuldades na elaboração de um roteiro de harmonização. Qual foram as dificuldades? Gente, eu vou tirar só esse negocinho aqui que tá, não sei porque tá assim. Né? Quais foram as dificuldades da entrevista? Lembre que, diferente de outros tipos de artigo, esse artigo ele fala sobre a experiência profissional de vocês, tá?
Lembrando que é trabalho científico, então você não vai dizer que foi muito difícil para mim, não. Foi relativamente complicado, a entrevista, por isso, isso e isso. Lembre de não citar eu, mim, você, eles. Gente, isso vai ser sempre na terceira pessoa e nunca no pronome pessoal. Não existe, não pode ser mencionado o pronome pessoal, tá? Foi encontrado dificuldade na realização das entrevistas, por isso, tá? Então, você não vai dizer, meu grupo teve dificuldade, você não vai dizer, meu grupo teve dificuldade. Foi encontrado dificuldade nas entrevistas. Trabalho científico, ele nunca trabalha na primeira pessoa, tá? Na primeira pessoa, na segunda pessoa, e eles trabalham sempre com pronomes subentendidos. Então, você não fala eu, nós, tá? Foi encontrado, tiveram dificuldades, tá? Então, sempre assim, o pronome, ele não é apresentado, certo? Impessoal, exatamente, Tânia, impessoal. Só que eu falo dessa forma para ficar mais claro, tá? Ele é impessoal, ele não é Tânia que está escrevendo. Ah, mas só foi Tânia que fez o trabalho sozinha, mas não importa. A ideia é como se fosse uma impessoalidade. Você não menciona a sua necessidade, mas aquilo que constrói para um todo. Tá? Vanessa, é interessante, Vanessa, a assinatura da pessoa. Tá? Óbvio, vocês podem fazer entrevista sem, né? Mas eu recomendaria, tem um documento, é interessante. Tá? Mas se a pessoa não fizer questão, e outra coisa, deixe uma cópia com o entrevistado, é importante. Né? Não só você fica, não, é muito chato quando você faz um documento e você deixa uma cópia, você fica com a cópia e a outra pessoa que assinou não tem cópia. Porque você também assina, né? Como você assina também. Então, do mesmo procedimento. Gente, olha, é muito hábito, viu? É muito hábito. Até porque hoje em dia eu não assinei contrato fisicamente. Meu contrato pela Unicef foi assinado eletronicamente. Hoje em dia as empresas até nisso estão trabalhando dessa forma. Tá? E às vezes a gente se abstém de fazer alguma situação, mas no final a gente mais para frente precisa. Deixa eu ver aqui, só um minuto. Discussão, né? Consiste na interpretação dos resultados em relação aos objetivos propostos, né? Qual é o objetivo proposto, né? Entender a harmonização, os princípios da harmonização, através de quê? Então, a entrevista, não foi isso que era proposto da atividade, né? Então, a realização e a reflexão crítica sobre o que funcionou bem e o que poderia ser melhorado. A análise de desafios enfrentados e como foram superados. Nesse momento, você deverá também elencar os princípios da harmonização que foram abordados. Forma de pensar do profissional. Forma de pensar do profissional. Ele acredita em regras fixas ou experimentação? Principais dificuldades na elaboração de um roteiro de harmonização. E como as tendências de mercado afetam o seu trabalho, conforme foram relatados pelo profissional, né? O profissional, ele relata a dificuldade, e aí, quando essa dificuldade acontece, como é que ele suplanta essas dificuldades, tá?
Deve refletir com embasamento teórico se quais princípios irão funcionar em determinado contexto e quais erros devem ser evitados conforme a área onde o entrevistado atua, tá? E aí, e as considerações finais, né, que você faz uma síntese, né, de todos os achados e aprendizagens da atividade, as implicações práticas e teóricas dos resultados e feitas recomendações para futuras práticas ou estudos, certo? E aqui as referências. Gente, referência... Deixa eu ver isso aí. Sobre as referências, é aquele mesmo processo. Você só vai colocar aqui as referências que foram citadas. Lembra quando a gente fez, no semestre passado, que a gente fez, agora como é o nome? Mas referência também a gente pode colocar onde a gente, outras fontes que a gente leu, que não é só a citação. Isso. Tânia, antigamente a gente fazia dessa forma, mas nos artigos mais novos já estão optando por não fazer. Antigamente era. Meu projeto de TCC era assim, tudo que eu li para fazer o trabalho, a gente colocava em referência, não era assim? Já faz um tempo que eles mudaram. Não são para todos, eu acho, mas pelo menos nos artigos, todos eles mudaram. Então, hoje a gente só usa as referências do que a gente cita, tá? Certo. E aí, gente, referências, o que importa e para que servem as referências? Eu já mencionei, mas vou falar novamente. Tudo aquilo que a gente traz de conhecimento, ele tem que ser embasado. Conhecimento, ele não se cria do nada, ele não vem do vácuo. Ele vem de algum ou outro conhecimento que foi explorado. Vocês vão estar falando sobre harmonização, vocês vão estar falando sobre vinhos, sobre práticas, né, de serviços de enogastronomia, né? E tudo isso, de enogastronomia e de cervejaria, e tudo isso engloba conhecimentos que vocês têm que vem de algum lugar. Vocês não adquiriram do nada. Vocês adquiriram do livro de vocês adquiriram de apostilas, vocês adquiriram de artigos, vocês adquiriram de outros materiais. Tudo isso são referências bibliográficas. Quando vocês vão escrever esse material de vocês, vocês têm que referenciar a fala de vocês, embasar a fala de vocês. Para embasar, vocês precisam falas de autores. Então, vocês vão buscar autores que falem sobre a harmonização, sobre os princípios, sobre o que é um vinho, sobre o que é uma cerveja, como é um processo de fabricação, como é a questão do trabalho na área de sommelier, tá? Então, na área de alimentos e bebidas. Então, vocês vão buscar essas falas para respaldar o que vocês vão falar sobre a construção de vocês de conhecimento, tá? Lembrar, as citações, a gente tem vários tipos de citações. Citações direta, curta, direta, longa e indireta, que são as mais usadas e as que eu recomendo vocês usarem, tá? Direta, curta, é citação de até 3 linhas, e é exatamente a fala do autor, com cada ponto e vírgula que o autor falou. Citação direta, longa, é uma citação acima de 3 linhas, que deve ter recuo, e aí eu mandei um material lá no grupo de vocês, mas vou abrir ele para mostrar para vocês, e que você descreve exatamente o que o autor falou, mas isso vai ultrapassar 3 linhas, certo? E a citação indireta é uma reescritura do que a pessoa falou. Então, é o mesmo objeto, as mesmas ideias com as suas palavras. E aí, isso se chama citação indireta. E a citação indireta não precisa de separação dentro do texto. Você precisa mencionar. Como é mencionar? Eu escrevo, o vinho é isso, 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 isso e isso. Eu não falei com as palavras do autor, mas eu estou colocando a ideia de um autor. Então, eu tenho que ir ali e colocar o nome do autor. O sobrenome dele é Magalhães, o último sobrenome, então eu vou botar Magalhães, vírgula, qual foi o ano da obra? 2020,
2020. Então, eu preciso mencionar, porque se eu colocar o conhecimento descrito ali e não mencionar quem falou, eu estou cometendo plágio. E plágio é crime. Você mandou material disso? Foi, exatamente, mandei um material lá no grupo. Eu vou abrir ele depois, né, porque eu mandei no grupo para o pessoal já ir lendo. Em tese, eu penso que vocês leem antes da aula. Aí eu mandei antes, já para vocês terem mais ou menos em vista o que são, tá? E aí aqui tem falando um pouquinho sobre as citações, sobre as referências, e aqui como se menciona, como se faz uma citação, ó, exemplo de citação, tá? De referência. Opa, desculpa. Ô, Érica. Oi, meu amor. Oi. Essa agora está melhor do que a outra imersão que a gente fez, porque eu tive que ficar me batendo para me relembrar desse negócio todo, e graças a Deus você mandou material, porque da outra vez foi um bate-cabeça, porque eu já não me lembrava mais de um monte de coisa. Não, e muda, né? E muda o negócio de referência. Aí eu tinha que ir e eu me aborreci com algumas colegas, porque eu pedia para fazer, e não fazia como mandava a BNT. Oh, foi um horror, foi um esquenta-cabeça aquela última. Eu sei como é complicado. E aí, assim, ele tá bem descritinho. Eu gostei porque eles preparam. E outra coisa, dessa vez são 2 atividades. Da outra vez eu achei que foi muita atividade para pouco tempo, gente. Foi muita coisa. Eu gerei 4 notas, para ter noção, eu gerei 4 notas. Eu me lembro. Foi muito trabalhoso. Você não tem noção como que eu corri para liberar aquelas notas no semestre passado. Eu nunca erro, eu boto nota dos alunos, eu nunca tenho problema de errar nota. Ou de errar, ou de deixar aluno sem nota. E o semestre passado foi tão confuso que até isso aconteceu comigo. Eu sou sempre muito organizadinha para mandar as notas. E o semestre passado aconteceu isso. Entendeu? Ô, Érica, e acaba com a socialização 2 de dezembro? Isso. Mas parece que tem um negócio transversal aí, não sei o que é. Isso aí é uma disciplina que vocês fazem. É um livrinho de 60 páginas, e é um assunto que você... Transversal. Isso. Temas transversais. Os temas transversais. Esses temas transversais a gente nota? não tem... Vai para a nota também, ela é uma disciplina, e ela reprova também. E depois da sua, é? Não. Ela está aberta para você fazer desde o início do semestre. Vixe, eu não vi, não. Desde o início do semestre, eu já mencionei algumas vezes, Tânia, talvez você não estava na hora. Vixe, não, eu li em algum lugar aí, mas não sabia que estava aberta, não. Tá, ela está aberta desde o primeiro dia de encontro. E quem já fez aí do grupo? Eu já fiz. Anula um monte de perguntas, viu? Ai, meu Deus do céu, já. Mas a nota continua valendo, mas anulou um monte de perguntas. Tirei 9. E tem prova e tudo, é? Tem prova tudo. Ai, Jesus, eu vou viajar dia 10, eu não vou fazer, não. Não, mas ela não é difícil, não, Tânia. Elas são, essas transversais, são matérias, são, geralmente que dão suporte, mapas, gráficos, estudo de gráfico, esses conhecimentos que você tem que ter para leitura de gráfico, para leitura de isso. Eu não lembro qual é a de vocês esse semestre, deixa eu ver. Fala da evolução da internet, das máquinas, dos robôs. Deve ser novas tecnologias. Deixa eu abrir aqui. Eita, saí, peraí, gente. Meu saiu aqui. Quando mudou, apareceu aquela moça. É que quando cai aqui, pronto. Contemporâneo e transversalidade. Aí fala sobre a indústria, a transformação digital e a inovação. Aí ele tem 60 páginas, se eu não estou enganado o livro, ele é fininho, entendeu? Tem quantas atividades de nota? Não, eu acho que é só uma. É só uma prova, só uma avaliação.
Porque eu não tenho como ver o de vocês. Eu não tenho como abrir o de vocês. Mas é uma avaliação só, Tânia, se não estou enganada. Dá para fazer onde eu tiver. Dá, é simples. Só não perde, que ela fecha assim como as demais, tá? O que você quer sair, Jesus? A rematrícula já começou, né? No instante eu fiz a minha. Eu já fiz a minha. Jesus, que negócio tão... Eu não entendi nada. Aqui veio R$195. Eu estou pagando atualmente 300 e pouco. Mas é porque só de algumas disciplinas, Tânia. 5, veio 5. Mas depende do tipo da disciplina. Cada disciplina tem um valor diferente. Eu acho que as disciplinas práticas são mais caras, gente. Então, quando você não tem disciplina prática, é mais barato. Vanessa está perguntando que rematrícula já para o próximo semestre, para quem tem devendo, quem está devendo, disciplina. Disciplina, exatamente. Quem tiver devendo disciplina, ou foi reprovado, entrou no meio do curso. Eu abandonei cerveja. Eu achei uma esculhambação danada, rapaz. Ela ficou muito nervosa com cerveja. Pronto, vamos lá. Aí eu tô mostrando era ali. Pronto, aí o bom, gente, é que aqui, ó, ele já vem um modelinho certinho, gente, para vocês fazerem. Beleza, agora tá facinho. Ó, tá vendo, ó, é só ir preencher. Agora, gente, pelo amor de Deus. Olha, foca aqui, ó. 250 páginas. Só um minuto, tá, Norma? Já falo, de páginas, palavras, tá? Como é que eu sei o número de palavras, gente? Eu faço assim, ó. Eu quero que vocês observem aqui, ó. Estão vendo aqui, onde tá meu mouse aqui, no finalzinho da página. Quem tá vendo meu mouse? Tá vendo meu mouse aqui, ó, mexendo? Tô vendo. Aqui embaixo tem, ó, 12.265 palavras, tá? Palavras. O que acontece aqui, gente? Se eu fizer isso aqui, ó, selecionar, ele diz quantas palavras das 1.265 estão disponíveis nesse lugar que está selecionado. Quantas palavras está dizendo agora, Tânia, aí? Lá embaixo, Tânia. Gente? 41. Isso, porque são apenas as que eu selecionei, ó, tá vendo aí onde está escrito resumo? Eu selecionei, deixei selecionado. Então, como é que eu sei que vai ter 250 palavras? Pronto, você vai escrever até chegar próximo de 250, não pode ultrapassar 250, tá? E aí você vai selecionar. Quando você selecionar, ele vai aparecer lá o total de palavras que tem, naquele cantinho. Todo Word tem isso, tá? Na minha versão é antiga. Não, gente. No princípio da era do Word, já tinha contagem de palavras, tá? Então, não se preocupa que você tem como ver a quantidade de palavras, tá? Mas tem que ser exatamente 200. Não, gente, não tem que ser exatamente 250. Mas não pode ultrapassar 250, senão não é resumo, aí é texto. Tá? Aí é texto. O resumo, ele deve conter, de forma muito objetiva, cada etapa do seu trabalho, sua introdução, sua metodologia, seus resultados, suas discussões, tá? E suas considerações finais. Devem estar contidas tudo no resumo. Mas como? Não, você vai ser sucinto. Qual foi a metodologia? Pesquisa qualitativa exploratória. Pesquisa isso, isso e isso. Introdução. Os princípios da harmonização, entendimento da importância da cerveja junto com o alimento para harmonizar. Pronto. Tá? Então, são formas sucintas de
de falar, ok? O resumo. Para que serve resumo? Para a gente entender o que é um resumo, gente. Resumo, ele tem a finalidade de apresentar teu trabalho nos ambientes de pesquisa. Então, quando você vai lá no Google e você procura artigos sobre isso, antes de ter o acesso ao artigo, você tem um resuminho. Aquele resuminho é o resuminho que o cara que produziu o artigo fez, tá? Então, foca nisso. O resumo é exatamente a apresentação do teu trabalho para quem não está disposto a ler todos os artigos para descobrir do que se fala. Então, a pessoa tem uma prévia no resumo, certo? Introdução, você vai introduzir a pessoa. Ninguém é obrigado a saber sobre o seu tema, tá? Lembre, quando vocês fizeram a entrevista e vocês escolheram uma das entrevistas, vocês já afunilaram a temática de vocês. Porque provavelmente a pessoa que você entrevistou, ela não falou de todos os temas, ela focou mais em alguns, tá? E aí você pode levar em consideração objetivos como aqueles que foram mais amparados pela fala do entrevistado. Certo? Levando em consideração qual é o teu tema. Qual é o teu tema? Os princípios da harmonização em cerveja ou vinho, junto com o alimento. Aí você vai dizer, na introdução, gente, você deve conter pelo menos 5 parágrafos, tá? A introdução, ela tem que ter uma amplitude, porque você traz as características do tema que vocês estão abordando. Vocês vão falar sobre esse tema, você vai esclarecer para quem está lendo o teu trabalho de que tema se trata. Então, ele tem que ter embasamento. Gente, não se faz parágrafo com menos de 5 linhas, não, pelo amor de Deus, gente. Não me faz parágrafo com uma linha, não, porque é feio, gente. É feio, não faz. Tá? Parágrafo. O que eu falo parágrafo? Parágrafo é aquele que você está começando uma temática e você dá o seu recuo aqui, ó. Deu o seu recuo, tá? Pelo amor de Deus, não faz parágrafo com uma linha, né? Você pode ter uma linha, mas não pode ter um parágrafo de uma linha. É horrível. Então, lembre, parágrafo deve conter no mínimo aí 5 linhas, né? Mas não é cedo demais também, porque parágrafos muito longos fica cansativo. Então, reparta as suas informações. E sempre dentro da fala, vocês coloquem autores para se embasar. É basicamente igual ao outro trabalho que a gente fez, em que vocês falaram, e onde vocês descreveram, vocês levaram em consideração autores. Gente, professora, mas com que material eu vou usar? Vocês podem pesquisar no Cielo, no Google Acadêmico, e vocês têm material. Vocês têm material da instituição e tem todo o material que eu mandei para vocês. Um monte de material que eu mandei para vocês. Podem usar sem pena, não se preocupem. Todos aqueles materiais são materiais importantes e bons de serem usados. Então, podem usar, tá? Por falta de material, pode dizer que não fez a pesquisa, ok? Porque tem material. Basicamente é isso. E aqui tem só as descrições de como você fazer citação de livro, citação de órgão governamental, como o Ministério da Saúde, como instituição privada, obras como livros, folhetos, monografias, dissertações. Esse material você vai colocar hoje, né? Isso, mas já tem aí disponível para vocês, tá? Mas aqui, ó, ensina como você fazer a referência de cada tipo de material distinto, porque não é igual, tá? Se você... Disquete... Quem é que tem um disquete aí? Um artigo em um disquete para me mostrar? Porque se disser que... Ainda existe? Não, eu achei bonitinho, gente. Não vou mentir. Disquete. Não, se eu procurar aqui nas coisas de meu marido, bem que eu acho disquete, viu? Porque ele gosta de guardar tudo. Ai, meu Deus. Porque o meu computador nem entrada mais para CD não tem, gente. Quanto mais disquete.
O meu Não, notebook. não tem mais de ninguém. Tem não. Eu comprei um aparelhinho separado. Foi desse jeito. Eu fui comprar, não tinha de jeito nenhum. Só eram os modelos mais antigos, e aí, como eu já ia gastar, eu digo, vou gastar com um mais novo, né? Aí, pronto. Aí, cada tipo de periódico, ó, aqui são os periódicos, artigo, periódico, jornais, tá? Ele fala como deve ser. Tá, eu tô ocupado, dando aula. Como deve ser a forma da referência, tá? Lembrar o que é referência, professora? Referência é o nome do artigo, são as informações do artigo, da revista, do livro, do material científico que vocês usaram para embasar a fala de vocês. Nas referências, deve conter o nome do autor, tá? E aí lembrar que a gente começa primeiro com o último nome do autor, para depois a gente ir para o primeiro nome, segundo nome, terceiro nome, tá? Então, o último sobrenome do autor é que vem primeiro e vem em letra maiúscula, tá certo? E aí os outros nomes vêm em normal, tá? Só a primeira maiúscula. Aí vai ter o nome do livro, o nome do título da obra, se for uma obra específica, se for um artigo, vai ter o nome da revista, tá? Então aqui explica tudinho como é. E aquele outro material que eu enviei também. Tá? E ali o que tem lá é sucinto em relação a isso aqui. Sobre a socialização, gente, desculpa, o que é, meu filho? Ô, amigo, eu estou trabalhando. Não, gente, eu nem faço, porque eu sei o que é para liberar coisa no celular. Se eu libero uma vez, ele toda vez fica pedindo durante minha aula para eu liberar, entendeu? E ele tem que entender que não pode, durante minha aula não pode. Érica, eu tô lendo aqui a apresentação da trilha. Ela só tá falando de cerveja, né? Mas não se preocupem, não. Porque, assim, ainda foi da situação do professor. Gente, eu não sei exatamente onde foi o erro, porque eu tô achando que o professor achou que não era a enogastronomia, que assim, que o foco era cerveja, porque ele produziu todos os materiais, e ele é especializado em cerveja. Entendeu? Mas, aí eu tô Érica, achando, existe eu uma tô achando que o coordenação. autor... Aí existe a coordenação. Aí a coordenação errou, entendeu? Então, ela deixou eu passar. Ela deixou passar. Acho que foi o que aconteceu, né? Eu acho que foi o que aconteceu. Entre os erros, né, do antigo gestor, porque ele foi tirado, né, e a gente não sabe exatamente, né, o que foi que fez ele tirar, mas a gente acredita que foram várias pequenas coisas que foram acontecendo durante a gestão dele. E eu acho que esse foi para arrematar, ele nem estava presente quando apareceu. Porque esse professor, ele é uma pessoa que é um cervejeiro. Ele produz cerveja. Então, eu acho que talvez ele achou que era sobre cerveja, já que ele é um especialista em cerveja, e não em vinho. Mas, assim, eu só tô achando, sabe, gente? Não sei, como diz o outro, eu não sei de nada. Pessoalmente, eu não conheço ninguém, então... Não sei. Mas vamos lá. Aí, a socialização, aquilo que eu falei, a gente vai fazer um debate sobre a temática, sobre os conhecimentos que a gente adquiriu durante a atividade, tá? Sobre o relatório, sobre a entrevista, sobre produzir a entrevista, sobre o que a gente aprendeu ali sobre harmonização, ok? Então, basicamente é isso. Eu vou abrir o slide que eu mandei para vocês. Eu mandei para vocês um artigo sobre plágio. Esse material aqui sobre plágio eu mandei para vocês. Certo? Esse material aqui eu mandei para vocês. Essa é a alternativa que a gente tem para ganhar o jogo? Esse aqui eu já mandei para vocês, foi da aula anterior. Eu mandei esse livro aqui, que é um livro antigo,
Mas é um livro que eu gosto muito, porque ele tem as regras da ABNT bem direitinho, gente. Esse aqui é um livro antigo da instituição, mas particularmente, acho que foi um dos melhores livros que eles produziram. Esse livro aqui eu utilizei em uma formação que eu fiz na Uniaselv, de outro curso, tá? Mas ele era um material antigo que era usado em todos os cursos, e ele fala sobre tudo, sobre o que é ciência, sobre o que é produção acadêmica, o que é senso comum, tipos de conhecimento, senso comum. É um tipo de livro que vocês devem guardar, tá? Então, ele fala sobre tudo, ó, conhecimento teórico em fé, e aí ele tem, e no finalzinho dele... Quando for fazer o mestrado. Ele é ótimo para isso. A gente sabe que existem as atualizações da ABNT, entendeu? Mas as trocas também não são tão... Troca-se pouca coisa, sabe? A maior parte das coisas não se troca, e é importante esse livro. E aí aqui ele fala como você fazer uma pesquisa, aí ensina aqui como você fazer uma pesquisa, como planejar uma pesquisa, como conhecer o objeto de pesquisa, leituras complementares, o que é um pensamento científico, a diversidade de trabalhos acadêmicos. Então, ele fala sobre os tipos de trabalho acadêmico, de graduação, de final de curso, de monografia, dissertações, estuda teses. tudo isso na metodologia científica, né, Érica? Exatamente. Esse livro era de metodologia científica, entendeu? Aí artigos e periódicos, como você escrever, comunicação científica, como você escrever, ó, tem até sobre tese, entendeu? Então, é importante estrutura, como é uma estrutura de um artigo científico ou de uma tese. Ele vem falando aqui, ó, os elementos que fazem parte, certo? De outros trabalhos também. Aí aqui ele vinha falando sobre o paper, que era um artigo específico da Uniaselv. Mas, nova a gente não vai fazer. Não, a gente não vai fazer o paper. Só que ele fala aqui sobre as regras de como você fazer as referências bibliográficas, como você fazer as citações. Por isso que eu estou mandando para vocês. Então, ele tem uma seção toda, a unidade 3 é toda, falando sobre o que é citação, como realizar uma citação, quais os tipos de citações que existem, como fazer uma referência bibliográfica, quais os tipos de referência bibliográfica, né, quais os tipos de produtos científicos que podem gerar uma referência bibliográfica, tá? Então, é muito importante. Guardem isso aqui, eu zelo muito por esse livro aqui. Quando eu comecei a dar aula na Uniaselv, ele já não era usado, mas eu recuperei ele lá do fundo do baú das minhas coisas, na minha outra graduação, para poder usar com os alunos, porque eu acho que isso é um livro perfeito, que não devia ter sido tirado de catálogo nunca, tá? E ele é exatamente metodologia científica, sabe? Então, Érica. Antônio José Miller, o professor, o organizador, né? E aí tem a unidade 1, que foi o André Basanella, e a unidade 2 e 3, que foi Elizabeth e Everaldo Silva, que fizeram. Aí, que eu mandei lá no grupo de vocês. E eu mandei esse aqui também, eu mandei esses 3. O livro de metodologia, mandei essa mediação, que é o que eu vou falar para vocês de logo, e esse aqui, que é falando sobre plágio, né, que eu vou falar depois. Então, vamos lá. Eu só preciso confirmar uns dados aqui com o senhor para bater tudo certo. Tá todo mundo vendo aí direitinho? Uma Ferrari Spider, conversível, 6 marchas, direção assistida, transmissão automática, ignição... Gente, pode causar, pedir para quiser perguntar alguma coisa, fala, tá? Lembrando que isso aqui, essa temática aqui é a metodologia científica, então são os objetivos do que é a metodologia científica. Isso aqui foi um material que era produzido para esse livro de metodologia científica, tá? Então, por isso que ele tem unidade 3, que é a formação e a normatização de trabalhos científicos, fontes de informação e aspectos éticos da pesquisa, né?
E aí que aspectos do que é uma pesquisa científica, a questão da ética na pesquisa científica, né, da importância de você ter ética quando você faz uma pesquisa científica, da importância da pesquisa científica, né? Lembrar que pesquisa científica, gente, ela tem várias formas de se apresentar, mas o que leva em consideração, ser considerado como pesquisa científica, é você ter características próprias do trabalho científico, que é a pesquisa, o respaldo em trabalhos científicos de outros pesquisadores, as referências e citações. Além disso, é você ter padronagem, como vocês têm aí, tem um resumo, uma introdução, uma metodologia, resultados, discussões, considerações finais. Essas regrinhas da ordem, de como cada característica, cada seção dessa tem que ser escrita, tá? Essas são as regras que são formuladas pela ABNT, que é um órgão do país, né, que não só regulariza a escrita científica, a pesquisa científica, em todos os níveis, desde o universitário, desde trabalhos científicos menores, até trabalhos científicos como a pesquisa genética, tá? Ele normatiza tudo, ele normatiza, por exemplo, os rótulos das embalagens de refrigerante, de comida, de alimentos gerais, tá? Ele normaliza tudo. A ABNT é ele que normatiza o nosso vivenciar, tá? Só para você entender quem é a ABNT. E aí, aqui um pouquinho sobre algumas regras. As regras que estão imersas para produção e formatação de trabalhos científicos é a NRB 14.724 de 2011. Essa aqui é a norma que estabelece as características de um trabalho científico, tá? Então, se você pesquisar aí no Google, por essa norma aí, vocês vão encontrar todas as descrições que fazem parte, certo? E aí que a gente fala um pouquinho sobre citação, então o que é citação, né? E qual a finalidade, o que é citação, né? É um instrumento que delimita as normativas para a apresentação de citações em documentos. Essa aí é a normativa. E o que a citação tem que ter? Ela sustenta as ideias do autor, de você, tá? Quando fala de autor, quem está escrevendo o trabalho é vocês. Então, quem são os autores? Vocês. Ah, mas o autor que escreveu o livro é sua referência. Não é o autor, é sua referência. Você é o autor da obra, porque é você que está escrevendo, tá? Então, quando você fala, o autor da obra é Tânia, o autor da obra é Jorge, o autor da obra é Maria, é quem está escrevendo aquele material. Quem ele cita, quem ele leu, são referências. Ok? Que ele se referenciou naquele conhecimento para escrever. Então, a citação, ela tem a finalidade de sustentar a sua ideia, que a gente tem que lembrar que as coisas não brotam do nada. Quando a gente pensa, ela vem mediante a uma ideia pré-estabelecida de alguém. Vou dar um exemplo. Mesmo Einstein, o crânio do crânio, que foi Einstein, ele escreveu, mas ele escreveu e ele criou coisas a partir de pesquisas já concebidas de outros autores, certo? De outras referências. Então, tem que entender que todo conhecimento que vem da gente, ele não vem da gente do nada. Ele vem de algum lugar. A gente leu em algum canto, a gente ouviu em algum canto. Eu que enfaixava o umbigo dele, me lembro que eu botava moeda, queria vender, sabe, o umbigo do piado. Eu não entendi, Adriane. Adriane? Tem gente com áudio aberto. As perguntas da entrevista, Érica. A trilha fornece umas perguntas. Isso, aquilo ali é um roteiro e é para que você tenha base para construir as suas perguntas. Entendi. Para você saber mais ou menos os caminhos, até porque quem você vai entrevistar pode mudar o tipo da pergunta, entendeu? Uhum. Tá certo, obrigada. É mais ou menos só para você se basear.
Então, as citações, para que servem também? Para você desenvolver o seu raciocínio, a sua construção. Serve como corroborando com as ideias. Quer dizer, é assim. Eu sempre dou o exemplo. Quando você vai contar uma história para alguém, uma fofoca, aí eu chego e digo assim, Tânia, olha, eu soube disso. Aí quando é só a Érica que fala, a gente meio desconfia, porque só foi a Érica que falou da fofoca. Mas se aí eu disser assim, olha, Juliana confirma também que ouviu isso. Então ela está corroborando com a minha história. Então é como duas pessoas estão falando a mesma coisa, então pode ser verdade. É isso. Então a citação, ela tem a finalidade de amparar o que você fala. Para quem está lendo o teu trabalho, dizer, ele não está tirando da cachola dele, não. Ele não está tirando do nada. O autor fulano de tal menciona aqui. Então a citação, ela serve para corroborar com as suas ideias, ou a tese que você está defendendo, certo? Eu defendi a ideia de que a harmonização, ela tem que ser pensada muito mais criativa do que fixa, num único modelo fixo. Mas se eu estou falando isso, Érica é especialista? Não, né? Como é que Érica, que não é especialista, afirma isso? Porque o autor fulano de tal, que ela menciona ali no material dela, fala que o trabalho de harmonização precisa muito mais de um trato artístico, de uma questão de performance, do que em si de regras fixadas. Então, fulano de tal corroborou ou defendeu a mesma ideia que eu já defendia, tá? Com aquela fala. Eu não sei o que houve hoje, gente. Que hoje foi um dia que eu dando aula, tanta gente falou comigo, minha Nossa Senhora. Tem alguém com a mão levantada, não estou vendo quem é que está com a mão levantada. Alguém quer falar? Eu vi uma mãozinha levantada, mas eu não sei quem é. É o irmão mais novo. Eu sou de 50, ele é de 60. Alguém? Cara, você dá rápido do irmão é duro. É muito duro. Caladinho, mas muito duro. Vamos lá. As citações ainda, ela permite a identificação do legítimo dono das ideias. Então, quando eu falo que vinho é uma produção assim, eu tenho que dizer quem é que diz que vinho é isso, tá? Então, quando eu não digo, eu estou plagiando. Porque eu estou trazendo uma ideia que não fui eu que construí, não fui eu que mencionei ela à primeira vista, e alguém sim mencionou. Então, isso não pode acontecer. Então, quando eu trago a ideia, eu tenho que trazer a informação de quem trouxe aquela ideia. Gente, não é difícil o trabalho. O trabalho, ele perpassa por você dar o devido crédito a quem deu a informação, tá? Não tem problema você citar, não tem problema você fazer uma discussão ou abrir um questionamento em cima de algo que algum autor falou. O problema está se eu fizer isso sem dar o crédito para o autor. Aí é problema. Mas eu posso mencionar um autor, 2 autores, 3 autores, não tem problema. Eu só tenho que referenciar. Quando eu referencio, eu não estou roubando a ideia de ninguém, tá? E aí, você também, quando faz a citação, você tem uma possibilidade de usar um texto original de alguém. Você acha que a forma como a pessoa escreveu é uma forma muito didática, você pode colocar ali. O que é uma harmonização? Fulano de tal, assim, descreve.
Harmonização é isso. Da suspensão ali na frente. Ponto, fulano de tal, dá o ano, tal página. Tá? Feito isso, não tem problema. E aqui sobre as citações diretas e indiretas. Tá? Gente, cuidado, pelo amor de Deus. Observem erros de ortografia, viu, gente? Vamos trabalhar a questão dos erros ortográficos. O próprio Word conserta muito dos erros. Se você observar, ele vai lá grafando. Mas tome cuidado, porque às vezes tem uns erros que são gritantes. Aconteceu, cara. E um universitário saindo da universidade sem saber ficar. Aqui, citação direta curta. Citação direta curta, como eu já mencionei, é uma citação de um autor em que eu falo exatamente as palavras que ele fala, tá? Em todo ponto e vírgula. E ela não ultrapassa 3 linhas. A gente tem um exemplo aqui, né? E aí é obrigatório colocar entre aspas. Esse azulzinho aí que vocês estão vendo é um tipo de citação. Então, ele diz assim: não saber usar a internet em um futuro próximo será como não saber abrir um livro e acender um fogão. Não sabemos algo que nos permita viver a cidadania na sua plenitude. Tá? Então, ele pode ser mencionado de 2 formas. Ou você escrevendo a citação dentro das aspas, e colocando o último nome do autor, vírgula, o ano, vírgula, P, ponto, e a página, é obrigatória na citação direta. Ou você pode escrever assim: segundo Vargas, de acordo com Vargas, Vargas menciona, tá? E aí você coloca, abre parênteses, o ano, vírgula, P, ponto, 67, que é a página, e aí você abre aspas. Uma coisa que é importante mencionar: citação direta deve estar dentro das aspas. O que está dentro das aspas? A fala do autor. Não vai ser o nome do autor, não vai ser o ano, nem a página. A fala do autor. Aquilo que ele escreveu no livro dele. Tá? Então, observem isso. Vocês estão vendo que está bem dinâmico, bem didático, com bastante detalhezinhos. O maior no Brasil, meus amigos. Eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é abrir o Globoesporte.com. E lá está. Neymar. Direta longa. Vai ter as mesmas muitas características parecidas, só que qual é a diferença? Fazia tempo já que eu estava... Qual é a diferença? Na citação direta longa, ela vai acontecer. Vamos lá. Ela deve ter mais de 3 linhas. Ela não vai usar aspas, porém você vai colocar numa letra menor, que é de 10 centímetros, de tamanho 10, né? Porque o texto seu todo é em tamanho 12. A citação direta longa, você vai diminuir a letra, vai colocar em recuo de 4, certo? A gente não dá o recuo de 2 no parágrafo, vocês vão dar um recuo de 4 centímetros no parágrafo, certo? Justificado, porque todo o texto tem que ser justificado, gente, que é as margens todas iguaizinhas, e você vai colocar o texto na íntegra. Então, você... Lateral direito, Cafu. Goleiro Marcos. Marcos é goleiro, é o seguinte. Gente, eu vou só desligar aqui uma coisa. Vou fechar aqui meu WhatsApp, porque tá piscando, tá me dando nos nervos. Aquela bola que precisa. E aí, você vai colocar o texto na íntegra, assim como a citação direta curta. Só que a diferença é que ele é um texto maior do que 3 linhas, tá? E que você vai dar o recuo ao invés de colocar aspas, certo? Dar o recuo e diminuir a letra, ok? Citação indireta é a mais simples, porque a citação indireta você só tem que mencionar o nome do autor e o ano. E você pode falar com as suas palavras, mas lembre,
Você está mencionando a fala do autor. Então, você precisa, sim, escrever os objetos da fala do autor. Você não pode trocar o ponto de vista do autor, mesmo que você não concorde, tá? Mas você tem que escrever usando as ideias que o autor trouxe. Se você vai escrever com suas palavras ou faz palavra do autor, vai depender da sua escolha. Aí, se for com suas palavras, você vai colocar como citação indireta, e aí você menciona ali o ano e o nome do autor. Não precisa mencionar a página, tá certo? Esses 3 tipos de citações são citações comumente usadas. A citação direta curta, a direta longa e a indireta. Devem ser usadas, precisam ser usadas em trabalho científico. Então, deve conter pelo menos uma citação de cada. Eu recomendo a vocês no trabalho de vocês. E lembrem, as citações, elas não param no trabalho de vocês. Então, quando vocês escrevem, vocês precisam ter pessoas que referenciem a fala de vocês. E a citação da citação, apesar dela existir, gente, eu não recomendo a ninguém usar, porque é uma citação como é a fofoca da fofoca. Então, eu contei uma fofoca para Tânia pegou a minha fofoca e foi contar para Maria.